Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Yeah. Fala galera, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, onde empreender e contar histórias trazem bons negócios. Hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial para conversar a respeito da sua carreira, sua trajetória empreendedora, mas antes vamos para o nosso apoio de Aikavi Contabilidade, né? Contabilidade especializada na área de indústrias, empresas, terceiro setor, e conte com Aikavi na sua contabilidade. Voltando para o nosso podcast hoje, temos a alegria de conversar aí com esse ser humano fantástico que é o host também junto comigo aqui do podcast, um empreendedor, servidor público, professor, né, grande Eduardo Borrora, o Dudu. Seja bem-vindo. Obrigado. Agora em posições diferentes, né? Geralmente estou do teu lado aí, mas hoje a gente inverteu os papéis aí. Estou na função de compartilhar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha vivência, apesar da minha pouca idade, mas acho que eu tenho uma certa experiência, algo para poder compartilhar e ajudar todo quem está nos acompanhando, né, a dividir um pouquinho da minha experiência, Com certeza. Então já aproveita e já fala um pouquinho de como foi a tua trajetória acadêmica, como é que foi essa relação com a contabilidade aí desde novo. Então, eu como todo garoto, todo jovem, eu acho que tive aquele sonho de ser jogador de futebol, né? Mas não deu certo. E aí meu pai, por ter o escritório de contabilidade, onde já era sócio na época, ele me colocou para trabalhar, né, como office boy. Então era aquele office boy raiz, né, que a gente levava os documentos para o cliente, ia para o banco, pegava dinheiro do cliente para pagar a conta, enfim. Então eu vivi muito essa vida de office boy, né? Então eu era uma pessoa muito tímida, tinha vergonha de falar, vergonha das pessoas. E isso foi uma parte legal da minha vida, que essa vivência como office boy, de eu ir num órgão público, saber falar, saber me virar, às vezes precisava uma coisa urgente, então com jeitinho conseguia ajudar aquele meu cliente, e isso me fez até ser um pouco mais desinibido, né? Eu era uma pessoa muito fechada, muito tímida, e isso me ajudou bastante. Então, assim, óbvio, foi a minha primeira vivência no escritório, né, como office boy. Então meu pai, de fato, ele queria que eu acho que na visão dele, fosse né, de fato um sócio, como eu sou hoje, mas ele já via que eu, para seguir a carreira dele dentro do escritório, eu tinha que passar por todos os setores, e ele fez eu roer um ossinho lá de ser office boy, né? Então, tivemos experiência no calor, de bike, todo suado, chuva, não tinha... porque eu era filho do dono. Não, cara, ele me tratava como mais um funcionário, mais um colaborador, mas aquilo ali me deu abriu muito a minha mente, assim, me desenvolveu como pessoa, cara. Realmente ele é uma profissão que eu não tenho vergonha de falar, mas boa parte da minha faculdade eu trabalhava ainda como office boy. Meu pai sempre queria que na faculdade eu me estudasse de fato e que o trabalho não atrapalhasse os meus estudos. Então eu sempre via o pessoal da faculdade. Já trabalho no departamento fiscal, já faço contabilidade, já faço folha, e eu era office boy. Tinha uma certa vergonha perante eles, mas aquilo, meu pai deixava eu ser office boy por ser algo mais tranquilo depois de um certo momento. E eu me dediquei muito aos estudos, assim. Então eu gostava bastante de estudar. Óbvio, tinha disciplinas que não eram tão focadas no escritório, que a gente acaba não dando aquela importância, que às vezes até é um erro.
Mas as principais matérias ali eu gostava bastante, eu via que eu era apaixonado por contabilidade, de fazer lançamentos contábeis na mão e tudo. Então, assim, foi bem legal esse feeling do meu pai de fazer, olha, tu vai estudar, vai conciliar o teu estudo e o trabalho depois tu vai agregando. Então, quanto mais eu fui conhecendo a técnica dentro do escritório, dentro da faculdade, eu fui trazendo ela para a empresa também, né? E aí me formei, depois entrei, né, de fato para dentro do escritório com algumas funções, fiz uma especialização na FURB em contabilidade e gestão tributária, depois fiz outra especialização, outro MBA na Fundação Getúlio Vargas em gestão financeira, controladoria e auditoria. E estou terminando um MBA também na BSSP em gestão de escritórios contábeis, de organizações contábeis, né? Então, eu tive essa trajetória dentro do escritório, onde eu fui alcançando, devido à minha meritocracia, né? Óbvio, o caminho foi mais curto por eu ter o meu pai aqui dentro, né? Mas não foi... hoje eu estou onde estou, sou sócio porque eu sou filho do Eduardo. Não, eu estou onde eu estou hoje pela minha dedicação, meu comprometimento, né? Uhum. E também acho que é importante destacar, e acho que tu pode falar um pouquinho da estrutura do escritório, né? Como começou a Icavi, uma das contabilidades mais antigas da região, né? Seus sócios e como também os sócios acompanharam, né? Como teu pai ingressou e... O escritório tem, né, 47 anos de existência. Uma organização contábil, como eu já comecei lá como office boy lá com 14 anos, né? O trabalho meio que, de fato, não era permitido, vamos dizer assim, mas meu pai, com muita cautela, me deixava fazer coisas mais básicas e como office boy, ali eu falei. Mas assim, a gente já estou aí, vai fazer 20 anos no escritório. A gente vê o quanto evoluiu, né? Tanto a parte do escritório, a tendência da contabilidade também, a evolução da contabilidade também foi muito grande, né? Então a gente tinha um escritório muito papel, né? Poucos funcionários. Hoje a gente também não somos o maior escritório do país, enfim, da região, mas a gente cresceu bastante no volume de empresas, de clientes, de quantidade de funcionários, né? Que depois a gente vai comentar mais para frente também os desafios que é gerir pessoas. Mas o escritório surgiu em virtude de uma distribuidora, onde o seu Ailton, que é o fundador do escritório, o seu Calef, que era sócio dessa distribuidora Pimpa, e o Wilson, que eram os contadores da distribuidora Pimpa, eles saíram da distribuidora para fundar o escritório e, de fato, eles atendiam somente essa distribuidora, né? E aí, com isso, meu pai trabalhava nessa distribuidora Pimpa e depois ele entrou no escritório e depois ele veio a se tornar sócio, né? Hoje, no escritório, temos o seu Ailton ainda como fundador, que faz parte da sociedade, o meu pai e eu, né? São os três sócios. Mas, assim, olhando, né? Agora, falando e lembrando de como era o início, né, cara? Eu peguei ainda meu pai fazer alguns trabalhos em máquina de escrever. Hoje a gente não vê mais máquina de escrever em um escritório de contabilidade. Se vê só para decoração, alguma parte, digamos, de museu ali, para lembrar da história, né? Mas eu ainda vivi essa parte da máquina de escrever. E até um fato legal que, época de imposto de renda, o meu pai levava trabalho, imposto de renda para fazer em casa, para não ficar até tarde em casa. E eu me lembro de os formulários de imposto de renda, vinham os quadradinhos para escrever as informações. E eu brincava com aquilo, porque quando o pai errava, ele já jogava fora. Aí rasgava, mas sobrava uma parte do formulário. Aí eu brincava de contabilidade, né? De escrever ali, de fazer... Escrevia nome, daí algumas coisas eu sabia. Imitava, né? O pai. Botava o meu nome, o nome é da mãe, daí botava o nome da minha mãe, o nome do meu pai, data de nascimento, preenchia, né, algo básico. E um dia eu me lembro que eu fui na casa dos meus primos brincar, e aí a gente
levei esses formulários rasgados, assim, em branco. Vamos brincar de contador, cara. Daí meu primo, coisa chata isso aí, cara. Só escrever os nomezinhos, mas é uma coisa que me marcou até hoje que eu lembro. Porque, de repente, olhando agora, né, é uma coisa que eu vivi aquilo no passado e hoje faz parte da minha vida, né? Então, assim, já me identificava com a profissão lá, brincando que eu gostava de preencher formulário de imposto de renda sem saber o que era imposto de renda, né? Uhum. Tá, e aí, hoje, né, fez essa transição ali, né, do teu início, da tua entrada no escritório, e o que mudou do Eduardo entrando no escritório, né, já depois de formado, vamos dizer assim, numa outra posição, já desempenhando realmente a contabilidade, e hoje já um líder dentro do escritório, numa função de direção, de estruturação, o que tem de diferente assim? Tu enxerga? Eu acho que a contabilidade ela vem evoluindo muito, né? E isso aí também foi uma grande dor que eu tive, né? Eu sempre fui muito bom tecnicamente, né? Modéstia à parte, mas por eu me dedicar, por eu estudar, por eu ler bastante, a parte da técnica, assim, eu tinha segurança naquilo que eu fazia. A partir do momento que tu vira a chave, tu é gestão, tu vem as dificuldades. Funcionárias, colaboradoras nossas que me viram eu de office boy ou que me viram eu na escada do escritório esperando meu pai para me levar para a escola ou para me trazer para casa, um menino pequeno, hoje eu sou líder, sou coordenador delas, aquilo ali foi um pouco difícil para mim. Lá com meus 24 anos virei coordenador, como que eu posso liderar em cima de uma pessoa que já está há 10 anos de casa, que já tem 40, sei lá, tinha 30 e poucos anos, 50, enfim. Aquilo ali foi bem difícil para mim. Eu fui procurar cursos para fazer de liderança, mas eu vejo que muito da liderança, dessa parte de gestão, ela vem com o tempo, né? A gente não pode pular etapas. Acredito que faz parte do aprendizado, né? A gente vai errar, a gente de fato vai errar, e esses erros ali eles te fortalecem, eles te deixam mais fortes para que numa outra situação tu consiga tirar, né, de uma maneira mais suave, consiga lidar de uma melhor maneira uma determinada situação. Mas hoje também eu faço alguns cursos de gestão e isso também facilita bastante, né? Então eu acho que tem que sempre é um combo, são duas coisas, né? Aprender na dor e também procurar outras maneiras de se especializar, né? Eu tenho, de repente, uma pessoa que eu acho que é legal, vou lá, faço um curso online, hoje tem ou presencial, já fui para São Paulo, já fui para outros lugares, fazer cursos para trazer aqui para o escritório para que eu possa melhorar como pessoa, como gestor, né? E um outro ponto também é ter bons amigos, né? Amigos mais velhos que me dão condições de passar um pouco da sua experiência, assim como o meu pai também, né, me passou muito da experiência dele, mas eu tenho também vários amigos. Você é uma pessoa delas que, por já ter vivenciado determinadas situações, pode me auxiliar, né? Então, assim, identificar as pessoas boas que estão do teu lado para te poder colher um pouquinho de informação e trazer de bom para dentro da tua organização, né? Eu sempre falo, Wagner, que a gente tem o seu Ailton, que já está com os 81 anos, tem um perfil de gestão. Tem o meu pai com 66 e tem eu aí com 34. O que eu vejo, né? Cara, o meu pai tem muitas qualidades, mas também tem defeitos, né? Então eu sempre busco, como eu também tenho qualidades, tenho defeitos, eu da mesma maneira. Mas, o que o meu pai faz de errado que eu gostaria de fazer diferente? Então, às vezes enxergar e filtrar essas questões. Meu pai faz muito bem isso, cara, quero fazer igual ou melhor, mas ele tem isso aqui que ele poderia fazer diferente. Então eu tento também levar a gestão do escritório para esse sentido, né? Muito estudo, muita convivência com pessoas mais velhas que possam me dar feedbacks e, cara, muitas das situações a gente aprende com a vivência, com a experiência, o cabelo branco e assim segue.
Sabe que falando isso, me primeiro agradecer, né? Fico lisonjeado também por poder participar da tua vida aí e a gente se ajudar. Sim. Mas uma coisa que dentro dessa linha, né, de aprender com os mais experientes e tal, o Ferino, do Quarta Ferino A, foi um lugar onde eu tive muito dessas experiências, né? Sim. Com o teu pai, né? Com o Sim, Jal, o Zé Geraldo, enfim. O pessoal mais velho, que o seu Razini, e a gente, Borbinha, o seu Peixe, e as histórias que eles contavam, né? E falando de negócios. Então, tu tá nesse ambiente e tu vai vivenciando, tu vai escutando e vai aprendendo, né? Vai tendo um conhecimento. Isso aí, cara, é uma lição que o meu pai sempre me deu, cara. Ele falou, cara, sempre sai com pessoas mais velhas, que tu vai absorver bastante coisas para o teu dia a dia, né? Óbvio, né? Eu acho que o jovem também ele é importante, tu tá relacionado com ele, porque tu tens que estar no meio de todo mundo, né? Então não pode só ter aquela visão, mas a questão da experiência, da bagagem, tu consegue extrair muito com quem já tem, né? E essas pessoas que tu falou até hoje, né? A gente são espelhos de referência, né? Foram grandes empresários, passaram por diversas dificuldades, e grandes empresas, né? Administraram ou administram. E, poxa, o conhecimento que eles têm, o know-how, né? A sabedoria, isso aí não tem preço, né, cara? Então, tu tá no meio dessas pessoas é muito legal. E a outra parte, né, do Eduardo também como professor, como é que foi essa experiência daí? Né? Tu é um cara que busca conhecimento, que busca estar se aperfeiçoando, né? Sim. E como é que foi também essa parte de ensinar, de ser professor na universidade? O meu pai ele sempre falava que eu iria ser professor, mas eu pelo jeito que eu tratava o pessoal aqui no escritório, né? Eu sentava do lado, explicava de um modo bem didático, né? E o meu pai ele nunca teve isso. Meu pai ele nunca foi muito bom de ensinar. Cara, o pai é o espelho, é o reflexo da gente, né? Mas ele nunca foi eu vou ser. Eu quero fazer dessa maneira para ficar mais claro, né? De escrever, botar no papel, desenhar. E só que na faculdade eu era, como eu falei, eu ainda era um pouco tímido, eu tinha vergonha de ir na frente apresentar um trabalho, tinha muito receio. Na minha primeira especialização, no meu primeiro MBA ali eu apresentei um trabalho e aí, até a professora elogiou. Poxa, tu vai ser um professor e tudo mais. Eu falei, professor, não tem intenção e tal, mas não tens que investir na tua carreira. Aí passou. Aí teve um momento que eu fui dar um treinamento, fui dar um curso que a diretora do IFES, ela queria dar um curso sobre folha de pagamento, cálculo de folha, e ela perguntou se eu não poderia, né? Eu estava ainda tinha terminado assim a minha graduação, estava talvez ali nessa minha especialização. Aí eu fui, aí aceitei, friozinho na barriga, né? Porque tu não, né? Novo, sabe? Devia ter 23 anos, alguma coisa assim, ou menos. Fui dar um curso ali na faculdade sobre folha de pagamento num sábado. Foi super legal, consegui conquistar a turma ali, né? Foi muito legal e ela fez o convite. Não queres lecionar aqui? Eu falei, olha, vamos, aceito. Só que eu não tinha uma especialização concluída ainda. Aí ela, poxa, não vai dar, porque no teu currículo só tens a graduação e tudo mais. Aí eu finalizei, ela falou, quando terminar a tua especialização, tu me procura. Aí ela sempre, como é que tá a especialização? Tá terminando? Tá terminando? Terminei, ela já no semestre no seguinte, ela já me contratou. E aí eu fui, aí com aquela insegurança normal, né? Aquele frio na barriga enorme, era minha imaginação. Poxa, eu vou estar com pessoas que talvez vão saber mais que eu e que eu não vou saber responder uma pergunta. E aí, como é que vai ser? Eu sou muito novo, aquela coisa toda. Acho que foi com 24 anos que eu comecei a lecionar na faculdade. Mas assim, foi um período muito legal, eu gostei bastante, transmiti o meu conhecimento, né? O pessoal, né, a coordenadora, ele sempre me orientava, eu sempre buscava ela para me guiar, né? Porque também nunca tive a vivência, então assim, eu queria entregar o meu melhor. Mas às vezes tu, né, não sabe se está indo no caminho certo, aquela insegurança, e ela sempre me apoiando, a Daniela San Juan, uma excelente profissional.
E foi um período muito gratificante, cara. Assim, a profissão do professor, na minha época, não vou falar por todos, mas assim, a gente não tinha comprado, né, uma remuneração boa, mas era uma gratificação assim de chegar no final do ano, um aluno apertar a tua mão, te agradecer, pô, professor, tu tá fazendo diferença na minha vida, estou conseguindo entender. Eu acho que aquilo ali é algo que não tem preço, né? Ou um aluno teu trabalha no escritório, te liga, professor, estou com essa dúvida aqui no escritório, o professor pode me auxiliar? Então, acho que isso aí é algo, poxa, estou fazendo a diferença na vida de alguém, né? Então, isso aí é muito bonito, né? Então, óbvio, a gente está para ganhar dinheiro na vida, eu acho que a gente, né, quer ter uma condição, mas a gente fazer diferença na vida das pessoas é algo que faz parte do meu dia a dia, né? Eu quero sempre estar ajudando alguém no que eu posso, dentro das minhas condições. Na realidade, isso é muito do ser humano, do perfil, né? E eu penso que a gente está aqui para ajudar mesmo, né? Então, para se ajudar. E é óbvio que quando tu consegue ajudar e ser remunerado por isso, melhor ainda. Só que eu acredito muito nisso, né? Que conforme tu vai aperfeiçoando, tendo mais maturidade, seja dentro do escritório, em qualquer desenvolvimento de atividade, né, que a gente vai fazer, a gente vai conseguir ir passando isso também para as pessoas que vão estar no nosso redor, que é isso que tu falou, de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, mas por que abandonou a docência? O que levou a... Veio a pandemia e aí o escritório estava tomando muito tempo meu, assim, eu estava absorvendo muita coisa e aí muito centralizador também, então assim, tu tens que optar, né? Poxa, não tinha mais sábado, não tinha mais domingo, às vezes eu ficava no escritório para montar a aula e aí eu estava atrapalhando o meu dia a dia no escritório. Então assim, eu fui pela opção do tempo /financeiro, né? Então assim, foi uma dor, né, que a gente acaba tendo, mas foi necessário naquele momento, porque senão o escritório estava crescendo, ganhando força e eu perdendo muito tempo, não tendo também qualidade de vida, né? É uma coisa que o escritório, a gente consome muita energia, né? A gente tem um desgaste muito grande, muita pressão, como toda outra profissão, mas a gente sofre bastante disso, né? Dificuldades de mão de obra, enfim. E aí eu acabei optando por desistir, mas eu tenho uma certeza comigo que no futuro, né, tendo um pouco mais de tranquilidade, eu quero voltar a lecionar. Tem um pessoal que convida para, né, dar uns cursos, fazer umas apresentações. Com certeza. Não, eu fico muito feliz, cara, com estar, né, quando tu me convidou ali para dar uma aula. Teve recentemente um outro convite aí sobre reforma tributária. Isso aí. Então, assim, eu gosto, cara. É legal tu estar envolvido com jovens também, com pessoas, para te pegar a energia deles também, né? Eles vêm com uma troca. Eles vêm com uma energia diferente, tu, né, compartilhar o teu conhecimento para que eles possam ter as coisas mais rápidas, né, na vida. Então, isso eu acho legal. Eu gosto de estar no meio da sala de aula ali. Tá. E aí, tu falou que a motivação de ter parado um pouco as aulas, né, que vai voltar. Se Deus quiser, mais para frente. Mais para frente. Até porque agora está cheio de funções aí, mais trabalho ainda, né? Mas como é que foi daí, no pós-pandemia, na AICAVI, como é que foi estar à frente desse movimento de renovação, de contato com as pessoas, tu já evoluindo numa fase de coordenador ali que tu teve, né? Uhum. À frente dos grupos. Como é que é colocar um pouco da cara do Dudu na AICAVI? Então, assim? Na pandemia, precisamente, ali eu acho que foi o momento que o escritório mais cresceu. Então, de lá para cá, ele vem ganhando bastante força, né? Assim, e a gente demanda de gestão para gerir um escritório, né? Então, assim, hoje eu não estou mais no operacional já há algum tempo já. Então, assim, poxa, se eu não estou no operacional, alguém vai ter que fazer aquilo por mim. Então, assim, eu preciso organizar, ter processos, quem que vai fazer, como que vai fazer, a pessoa está preparada, a gente tem dificuldade de mão de obra, né? Então, assim, foi um momento bem, bem desafiador que eu tive também nesse momento, porque à medida que clientes vão entrando, tu estás com a tua equipe aqui rodando, mas tu precisa mais gente para
para suprir a necessidade dessas empresas e tu fazer a gestão de tudo, né? Então, assim, hoje, muito do que é o escritório tem dedo meu, né? Nessa parte de gestão, até porque o seu Wilton e meu pai já estão com uma certa idade, eles, não que eles não querem crescer, mas eles, poxa, viram que eu estou fazendo um bom trabalho, assume, mete a cara e estamos aqui na retaguarda, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, para a gente ajudar, né? A gente conversa, faz reuniões aqui para decidir, vamos optar por isso, vamos fazer por isso. A escritório é dividida por 3, né? Então as decisões teoricamente são iguais. Mas hoje lidar assim com a tecnologia, com pessoas, com a reforma tributária, que agora é um assunto do momento. Então, assim, a gente tem que estar sempre antenado para que buscamos as melhores condições para a nossa equipe trabalhar, performar bem e também os nossos clientes estarem satisfeitos, né, cara? Eu sempre digo para todo mundo que eu sou franco, tanto com os clientes quanto com os nossos colaboradores. Eu acho que a honestidade, a sinceridade, isso não tem preço, é pilar aqui no escritório. Poxa, a gente vai errar, só que a gente não pode errar novamente naquele fato, né? Vamos tentar criar mecanismos para que aquele erro não aconteça. E porque, cara, faz parte, são várias. A contabilidade ela passa por departamento pessoal, fiscal, contábil, societário, passa por várias mãos, desde auxiliares, estagiários até coordenadores. Então, assim, pode ter algum problema, algum erro, isso é normal, vai ter em tudo que é lugar, né? Então a gente sempre trabalha pensando, poxa, se acontecer alguma coisa, vamos fazer para que aquilo não ocorra novamente, né? E ser muito sincero com as pessoas que estão com a gente, né, cara? Então eu busco sempre isso, assim, a honestidade e sinceridade como pilar nosso aqui para que se Transparência, né? Cara. A gente é muito correto, muito ético, né? Eu trago isso, herança do meu pai, aí, que é o legado do seu Ailton, do meu pai. Então, a gente não gosta de fazer nada que não seja transparente e ético fora das leis. Uhum. E como é que tu conseguiu, né? Tá conseguindo aí conciliar agora essa função pública também de auxiliar, de levar coisas boas que tu aprendeu e desenvolveu no setor privado também para o setor público aí, esse desafio? Então, a pedido, né, do nosso atual prefeito, Robson Coelho, eu assumi ali um cargo dentro da Secretaria da Fazenda de Itajaí, até pela minha posição como contador, né, uma posição que remete muito aos números, enfim, gestão, empresas, procedimentos, né, então a parte burocrática também do município, ele fez o convite para mim, eu aceitei um desafio, né? Eu sou movido a isso. E quando tu tá num período ali de transição, né? O Robson ganhou, ele fez o convite, a gente acabei aceitando. Então tu tens ali basicamente 3 meses, né? E eu que nunca vim do meio público, meu pai, nem familiar diretamente, né? A gente sempre olhando de fora, tem um contato ou outro, mas nada de fato a fundo. E aí eu vou fazer assim, vamos fazer assado, mas quando tu entra, né? Tu vê a morosidade do serviço público, a burocracia que tem, né? É uma empresa, a prefeitura, eu vejo, é uma empresa muito grande, então muitas das coisas acabam tendo que passar por várias mãos para que não tenha nenhum problema. E essa nossa visão, vou levar o privado para o público. Cara, muitas das coisas não dá de levar, né? A gente vê que algumas coisas é possível, né? A gente ter procedimentos que a gente tem na vida privada, mas o público ele tem suas particularidades, né? Então só pode fazer aquilo que está na lei, né? Então isso eu acho que foi o grande estrita. Poxa, não é bem assim como eu pensava, né? Mas, cara, é um desafio muito legal. Eu acho que a gente vem contribuindo, né, bastante para a classe empresária, principalmente, né, vamos falar do lado dos contadores, que é a minha classe. Eu sei as dores que a gente passa, né, no dia a dia. Então, algumas questões a gente já está tentando desburocratizar, deixar mais digital, deixar mais rápido o acesso ou a informação, porque a gente sabe, né, quanto mais
mais rápido uma empresa é constituída, tira uma licença, tudo isso é um retorno para a cidade, é um retorno para a comunidade. Então, assim, o município arrecada mais rápido, consegue reverter essa arrecadação em benefício para a sociedade. Então, assim, tudo tem um impacto, né? São processos, então a gente está tentando sempre buscar a melhoria, a otimização dos processos, né? Para que essas rotinas sejam mais rápidas possíveis. Uhum. E para que isso acontecesse, para que tu, né, conseguisse ter essa possibilidade de auxiliar, também tu teve todo um trabalho, né, de desenvolvimento na tua equipe interna, né, da ICAVI para que isso pudesse acontecer, né? E como é que foi esses desafio? 3 meses aí que eu aceitei o cargo de transição, eu estava muito preocupado, cara. Chorei, eu fiquei preocupado. Pô, será que o escritório vai se manter sem a minha presença aqui em alguns períodos? Como é que vai ser isso, né? De manhã no escritório, à tarde prefeitura, enfim. Então essa foi a minha maior preocupação. A equipe, por mais que eu confio nas pessoas que estão comigo, mas tu estava aqui, tu tá direto, né? E, né, tem o meu pai, tem o seu Eito, que é nosso sócio também, que também me deixam confortável, porque eles estão aqui para responder. Pouca experiência, né? Mas esse era o meu principal medo, assim, de assumir, né? Eu ia para a igreja ali, eu ficava naquela, né? Não se pede sinal, mas, né? Será que eu devo ir? Será que vai... Enfim, aí eu pensei, cara, eu vou e, cara, se eu quero me arrepender por ter ido e não ter dado certo, né? Mas, graças a Deus, né, vamos botar aí, quase 100 dias de governo, o escritório está se mantendo, conquistando novos clientes também, à medida do possível. Não vejo que deu impacto. Isso, pelo contrário, até fortaleceu pela equipe. Agora, alguns clientes que antes já me procuravam, já vão procurar direto a equipe, porque sabe que eu não estou no escritório, assim. Então, assim, eu acho que foi até bom pelo lado de eu conseguir delegar ainda mais algumas atribuições para o pessoal interno aqui, né? Então, ganharam mais responsabilidades. Isso aí também me deixa mais confortável, né? Então, assim, agradeço demais a minha equipe, cara, eles são fantásticos, os líderes ou as pessoas que estão abaixo ali, todo mundo, né, vestindo a camisa, honrando, óbvio, dá um pepino, de repente eles me ligam, que, né, acontece, mas, poxa, eles estão sabendo se comportar e exercer essa função, essa responsabilidade com maestria, cara. Sou extremamente feliz com as pessoas que eu tenho aqui ao meu lado. Uhum. Isso se deve muito a essa questão que tu comentou, né? Também do preparo e na área de gestão, né? Sim. Então, o que tu está falando hoje é que tu consegue ter muito mais um olhar de gestor, né? De Exato. atuar em pontos específicos, mas que para isso, acredito que toda a trajetória que tu comentou de conhecer um escritório, né, em cada setor, em cada área, foi importante, né? Antes eu me recordo assim que eu tinha, poxa, às vezes eu não dava oportunidade para um funcionário participar, um colaborador meu participar de uma reunião, porque, poxa, ele vai ver, ele vai saber como se comporta, de repente ele pode sair. E hoje não, hoje muitas das vezes eles tocam a reunião, às vezes eu não estou, ou a gente toca em conjunto, porque também eles estão no dia a dia da operação. Eles sabem muito mais da parte operacional hoje do que eu, que já não estou tão à frente, mas toda essa parte de trabalho em conjunto está muito legal, né? Que a gente, né, acaba se complementando, né? Então isso também é bom para eles, né? Porque a gente dá espaço para eles crescerem junto com a gente, né? Porque sozinho a gente não consegue ir tão longe do que se a gente conseguiria acompanhado. Com certeza. E aí acho que o desafio que tu já falou, né, é como manter essas pessoas, que elas continuem se aperfeiçoando, que elas continuem motivadas e que seguindo a cultura da empresa, né? E como é que é esse lado, né, do gestor de auxiliar nessa área de desenvolvimento? A gente, o meu sonho é que todo mundo que está comigo
óbvio, como eu falei, tem defeitos, mas que tem a mesma vontade. A gente sempre quer que as pessoas cresçam, né? Eu falo, poxa, eu quero que um colaborador meu vá fazer uma viagem internacional, que ele vá viver os sonhos dele também. Como assim, pela minha hoje postura, por onde eu estou, a gente tem um certo privilégio, né? Umas coisas boas que a profissão me deu, né? Então, assim, eu quero que essas pessoas que estão comigo, que às vezes nunca tiveram a oportunidade de conhecer um outro estado, né, fazer uma viagem, enfim, ou ir num bom restaurante, que elas tenham esse prazer também. Só que para isso elas têm que estudar, elas têm que se aperfeiçoar, elas têm que ralar. Eu sempre comento com eles, né, cara, todo mundo aqui trabalha, vamos botar uma média de 8 horas por dia. Não tem o lado certo, não tem o lado errado, mas se tu quiser ser diferente, cara, talvez 8 horas tu vai fazer igual todo mundo. Então tu tens que se dedicar mais, tu tens de repente se abdicar de um final de semana, de um sábado, de um domingo, para poder ser diferente, para não ser igual todo mundo. Todo mundo aí trabalha de média 8 horas por dia, né? Então assim, cara, tem que ter um estudo, tem que ter um trabalho extra. A gente é bom porque a gente estuda e porque a gente repete muito também, né? Então, acho que essa repetição... mas isso aqui é chato, mas lá na frente vai ter uma contrapartida, né? Pô, por que eu gostava tanto da parte contábil? Mas os meninos falam, poxa, Dudu, mas... Cara, porque eu repeti muito, vinha para o escritório lá 8 da manhã, saía 10, 11 horas, meia-noite com meu pai, mas eu ficava trabalhando. Poucos momentos que eu entrava num site aleatório ou num celular. Meu era repetir. Pô, mas é chato repetir, é chato. Mas hoje essa repetição me dá confiança para ter o meu trabalho, né? Hoje eu não estou mais na operação, mas enquanto eu estava era tranquilo para mim. Eu fazia com muito conforto, com muita segurança, porque eu já fiz aquilo ali várias vezes durante a minha jornada, né? Então, eu sempre estimulo. A gente investe aqui os colaboradores em cursos, ajudamos na faculdade, pagamos o CRC para quem tem, né, o CRC ativo. Então a gente sempre quer que eles cresçam, se desenvolvam, cara. Eu acho que isso aí que eu falo todo início, todo mundo tá iniciando no escritório. Cara, quando tu vais entrar, né, se Deus quiser, tu vai ter uma carreira longa, brilhante aqui com a gente. Mas a minha missão, cara, se tu não conseguir trabalhar aqui por anos com a gente, o dia que tu sair, cara, que tu saia tecnicamente muito melhor do que tu entrou. Então eu quero que esse teu desenvolvimento. Tanto é que a gente bota, né, quando a gente entra um colaborador, a gente fala que o desenvolvimento profissional ele é pilar aqui dentro, que a gente vai investir em cursos, em treinamentos e que ele também tem que fazer a parte dele, né? Não é só a gente querer subsidiar isso, né? E que isso muitas vezes é um pouco natural do ser humano, ele vai se acomodando, né? Vai entrando numa zona de conforto. E acho que ter alguém com um perfil igual ao teu, que demonstra a autoridade de ter feito, né? De tá fazendo, e tá construindo, e tá se desafiando, fazendo coisa que talvez não precisasse fazer, né? Sim. Mas continua querendo demonstrar. Ano passado eu iniciei uma pós-graduação MBA, então falei, gestão do escritório contábil, eu poderia não assim, já estou com o escritório, não precisaria mais talvez estudar, mas cara, tu sempre podes, né, buscar algo mais, tu sempre consegue extrair, então assim, cara, eu acho que eu sou muito novo e eu quero estudar cada vez mais dentro das minhas limitações, né? A gente tem algumas prioridades na vida, daqui a pouco eu quero ser pai também, daí a gente sabe que algumas prioridades acabam mudando, a tua gestão de tempo acaba alterando também, né? Mas são ciclos, são processos, cara. Então eu sempre digo para os mais novos, cara, vamos estudar, vamos arregaçar a manga, trabalhar, porque as coisas acontecem, cara. Tá, que legal. E agora falando um pouquinho da contabilidade nessa visão de futuro, né? Falou um pouco de reforma tributária, né? Então, Sim. O que tu imagina da reforma tributária, como é que ela impacta já o escritório, a relação com os clientes? Então, a reforma tributária ela já está impactando o escritório, né? Porque apesar de ela não estar vigente, né? Ela inicia de fato ano que vem, de um modo teste, mas algumas pessoas já acabam ficando preocupadas, outros clientes acabam pedindo orientações se vai ser melhor para o negócio dele ou não, e a gente tem que estar preparado para tudo que é resposta, né? Muitas das respostas a gente ainda não tem, porque ainda
tem esse estudo, tem aprovações e tudo mais, mas é algo que não tem mais volta, assim, falar de reforma tributária, né? Algo que vai acontecer. Porém, vamos viver, do meu ponto de vista, períodos complexos, complicados, esses são talvez os termos, porque a gente vai lidar com duas sistemáticas tributárias em simultâneo, né? Então, ao mesmo tempo. Isso aí vai acabar deixando um pouco a gente, como posso dizer, inseguro em alguns casos, porque se tu já tens uma legislação que ela não te dá segurança tributária, né? Ela é um pouco insegura, tu vai ter mais uma que é nova, que também não vai estar totalmente adaptada às realidades. Então, a gente vai ver um período aí de transição bem complicado, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente já está batendo, estamos estudando, já tem cursos, alguns colaboradores nossos já estão indo para cursos para estudar sobre isso. E, cara, quem sair no mercado, conseguir estudar, estiver na frente, atualizado, vai ter um diferencial competitivo, né? Então, isso que eu falo para o pessoal, cara, não depende só de mim, né? Eu preciso de equipe para gerir isso. E eu quero que as pessoas que estão aqui comigo, tô sempre motivando elas a se aperfeiçoar, porque, querendo ou não, uns vão chorar, outros vão vender lenço, né? Então, uns vão conseguir extrair da reforma tributária talvez novos clientes, prospectar um crescimento para o escritório, outros vão reclamar porque não estão se atualizando, mudou e não sabia e pode ter problemas, né? Então, acho que vamos ter bastante novidades aí para frente. E um outro ponto que eu vejo também, pensando em futuro, é a inteligência artificial, a modernidade da tecnologia dentro dos escritórios contábeis, né? Então, acho que isso também já é fator diferencial. Cara, eu acho que não tem um dia hoje que eu não uso o chat GPT, né? Então, hoje a gente já está refém disso. Né? Temos robôs que atuam dentro do escritório para otimizar serviços. Então, tudo através de inteligência artificial. Então, acho que cada vez mais vamos ter que trabalhar com ela, também é um caminho sem volta, e isso jamais vai acabar a profissão do contador, né? Ele só vai mudar o jeito que tu faz a contabilidade, né? Hoje a gente, querendo ou não, tem muita coisa que eu vejo que é manual, que pode ser feito de forma dinâmica, de forma totalmente informatizada, comparado com lá atrás, meu Deus do céu, é outra profissão já, né? Digamos assim, porque era muito papel, era tudo malotes e malotes, hoje em dia é muito digital. Mas mesmo assim tem muitas coisas que acho que tem intervenção humana que não precisa mais. E que o contador seja, de fato, não só aquele despachante de guia, de obrigações acessórias, de folha de pagamento, e sim possa ajudar no processo de tomada de decisão do cliente, seja mais consultivo, orientativo, né? O empresário que vai tomar de fato a decisão, mas talvez ele vai estar muito mais embasado com as ferramentas do contador para tomar essas decisões. Então, acho que isso aí é o que é a tendência para o futuro, no meu ponto de vista. Uhum. Então, aí, Eduardo já dando spoiler para o pessoal, que é extremamente importante, né? Acho que esse é um dos nossos objetivos, trazer né, uma visão de futuro também. E aí, caminhando já para os nossos finalmente aí, o que tu deixaria de outro conselho, além dessa parte do pessoal ficar antenado nas mudanças, alterações de reforma tributária e de modernização, né, da atividade da contabilidade? O que fica aí de dica para quem quer empreender na área contábil, para quem quer trabalhar na área contábil? Cara, hoje a área contábil, quem quer ingressar não tem, já entra empregado, né? Hoje a gente tem uma carência muito grande no mercado, não só em Itajaí, não só em Santa Catarina, a nível Brasil, a gente vê essa necessidade da mão de obra, então assim, o trabalho tem. Mas para você ser diferente, para você conquistar as coisas, é aquilo que eu falei, é trabalhar, é estudar muito, né? E ter muito trabalho, arregaçar a manga, trabalhar, porque é uma profissão
que ela é muito difícil, eu vejo assim, e tu precisa estar atento a todas as normas, as regras, para que tu não cometa erros que possam te atrapalhar, colocar em jogo a tua carreira, a tua história, o teu nome, né? Então acho que a dica é arregaçar a manga, trabalhar e estudar, cara. Isso aí eu acho que é pilar, é algo essencial para quem quer ser diferente no mercado. Se quiser ser só mais um, vai fazer a tua faculdade, vai trabalhar, zona de conforto, sempre vai ter trabalho, mas se tu quiser crescer como contador, né, que eu acho que é o que eu almejo para as pessoas que estão comigo e para quem está nos assistindo também estudar, estar sempre atualizado, acompanhar as tendências e trabalhar muito, cara. Não tem segredo. O segredo é se doar, né, cara? Não tem segredo, mas não é fácil de exatamente, executar, cara. Né? É uma profissão. Então, qualquer atividade vai por esse lado, né? Sim, mas sim. mais ainda, como tu falou, né? Essa parte de prestar atenção, de muito foco, né? São muitos detalhes, como o direito, né? Em alguns casos, a contabilidade é muito subjetiva também, porque tu estás interpretando leis, tu tens, posso fazer assim, estou fazendo uma operação interestadual, enfim, tu tem várias NCMs, enfim, tem várias questões que possam ser, poxa, no meu entendimento no outro não é, então é uma coisa que hoje até eu estava discutindo com um coordenador nosso, uma questão de exportação, se encaixa, a operação se encaixa como exportação, né? Tem isenção ali do PIS e da COFINS, ou não se encaixa, então cada um tinha um ponto de vista, cada um estava defendendo, cara, e era tudo uma operação, só que a lei não é tão clara que dá essa segurança para a gente, né? Então isso são detalhes que a gente passa no dia a dia. E que faz parte justamente desse buscar, de tu querer conhecer mais, né? Para poder ter uma resposta e às vezes não vai ter também, Sim, né? às vezes mas não ela vai vai te dar um norte, né? Porque tu tem uma base de conhecimento, de esforço e de resoluções que te auxiliam nisso, né? Até tu comentou num episódio que eu gravei contigo, foi um caso que tu falou que um determinado cliente teu teve uma decisão favorável e com a mesma e com a mesma objeto, né, um outro juiz, enfim, deu um parecer desfavorável, né, uma questão de terra o pior de é que nem foi isso, o pior é que foi o próprio STJ, o TRF e o STJ que tiveram decisões conflitantes em casos idênticos. Então a gente também passa por isso, né, às vezes tem um segurança auditor, jurídica no Brasil, que tem uma interpretação, outro Cara, tem outra e aí, poxa, mas o concorrente diz que pode fazer da empresa, daí o cliente vem perguntar, mas a empresa faz. E aí tu fica naquela sinuca de bico, né? Mas a parte boa é a parte ruim de tudo que é profissão, né, Wagner? A gente tem que agradecer também muito que a gente tem, muito que a gente conquistou, mas tudo graças a muito trabalho, cara, muito suor, né? Não foi, a gente tem hoje aqui essa estrutura, mas não foi da noite para o dia, né? São 47 anos, né? Pô, a gente era imóvel alugado, era uma estrutura menor, precária, né? Então, me lembro que teve uma época que o escritório era em outro local, a minha mãe teve que botar dinheiro para comprar os móveis na época, então assim foi que assaltaram, quebraram tudo. Então assim, não são só coisas boas, né, cara? Não são só flores, né? Exatamente, cara, tem muita dificuldade, né? Às vezes a dor de perder um cliente, né, cara? Pô, às vezes tu tem aquele cliente que tu gosta e por algum motivo ele sai, ou por preço, ou por também alguma questão de algum acontecimento. Graças a Deus são poucos os clientes que saem aqui do escritório, mas quando sai tu tem que saber perder e isso, né, faz parte. E quando ganha, né, cara, é aquela festa, tens que ficar feliz, tens que valorizar porque são os clientes, são os teus parceiros que botam o pão na tua mesa, que, né, conseguem tu administrar a tua família graças ao suor do teu trabalho. Isso aí a gente tem que valorizar e comemorar quando entra sempre um cliente aqui no escritório. É por aí. E agora aquela perguntinha de sempre, se tu pudesse voltar lá para o início do Dudu, quando começou, o Eduardo começou a atividade como contador e na Aikaville, o que tu faria de diferente? Se tu mudaria alguma coisa? Pergunta é fácil de fazer, né? Mas é difícil de falar. Cara, tem várias questões, né? Eu acho que o principal é lidar com pessoas, cara. Eu acho que a gente tem algumas
atitudes que a gente às vezes cometeu. Nunca teve nada grave, assim, a gente nunca teve uma trabalhista aqui no escritório em 47 anos, mas alguns pontos, se tu pudesse tido sei lá, uma experiência hoje com pessoas, acho que seria o jeito que a gente fazia a gestão de pessoas antes, né, para o que a gente faz hoje. Eu acho que esse aí seria, cara, foca em gestão de pessoas, vai fazer curso sobre isso, alguma coisa nesse sentido. Talvez esse seria o grande conselho, né, porque de resto, graças a Deus, a gente vem conquistando coisas boas aqui para o escritório e, né, graças a muito trabalho, então não me arrependo de ter virado horas, de sair daqui do escritório 3 da manhã já saí, frequência aí. Uma vez a gente foi fazer um estudo aqui para uma colaboradora nossa de carga horária de pessoas e até tinha dos sócios, né? Então, poxa, em 2 meses ali, ela fez um trabalho de 2 meses, eu nunca tinha computado, porque eu nunca bati ponto aqui no escritório. Aí eu fui fazer a contagem das minhas horas, eu trabalhava das 8 horas diárias, né? E mais 4 horas em média por dia de hora extra, digamos assim. Então era uma jornada maluca, né? Totalmente insalubre, mas, cara, faz parte do meu crescimento, foi onde eu exercitei muito, eu repetia muito e hoje eu não me arrependo de ter vivido esse período, ainda estou vivendo, né? De trabalhar mais. A vida normal, de empreendedor né? é isso aí, né? Exatamente. A gente não tem horário, a gente tem sábado, precisa, domingo, tem que resolver. Às vezes tu acaba tendo uma mudança, alguma alteração em algumas horas, né, que tu consegue se diferenciar, sim, mas no final das contas o que tu trabalha em final de semana ou que tu precisa em outros horários ainda mais agora que a gente entra na fase do imposto de renda. Aí não tem, é domingo a domingo, né? A gente aproveita, às vezes, o final de semana que não tem tanto atendimento, tanta demanda, mas tu já começa a organizar o teu dia a dia, organizar tuas declarações, tua gestão do escritório também. É aquela loucura gostosa, cara. Mas eu amo o que faço, cara. Isso que eu acho que é o mais importante, cara. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser... Assim, né? A gente tem outras atividades paralelas ali até, mas, assim, como principal fonte, eu acho que a contabilidade é algo que eu amo, tenho orgulho de falar que eu sou contador, me vendo como contador sempre, né? Não tenho vergonha de falar que eu sou contador. Muita gente não tem uma visão de contador é o cara chato, mas cara, eu amo o que faço. Eu valorizo muito meus colegas de profissão, porque sei, né, então, da dor deles e, cara, sou apaixonado por essa profissão. Que bom. Ela que me deu estudo desde criança, né, porque meu pai é contador. E com certeza é ela que vai dar o estudo para os meus filhos e seguir o legado da família. É uma história inspiradora e realmente dá para ver no teu olho que tu fala com paixão, né, daquilo que tu realmente gosta de fazer. Então aproveita aí agora nos nossos finalmentes aí para deixar teu recado, né, fazer o teu merchan. Muito legal estar aqui falando. Tomara que tenha oportunidades para a gente falar mais ainda sobre essa profissão que eu acho maravilhosa. Como eu falei, sou um apaixonado pela contabilidade. Sou hoje sócio da Aikavi Contabilidade, que fica situada aqui na José Pereira Liberato. 47 anos de história, né, Wagner? 47 anos de alegria, de conquistas. Fizemos uma festa em comemoração, foi um evento muito legal ali, que foi uma ideia que eu tive, que já queria ter feito isso em outros momentos. Levamos os clientes para o SESC e aí a gente acabou fazendo uma palestra sobre comunicação, falamos sobre reforma tributária, teve um coquetel ali, foi um evento bem legal. Então, isso que eu ainda falei no dia do evento para meu pai, eu quero estar presente no aniversário de 100 anos do escritório, né? Então, assim, eu quero levar meu desejo pelo escritório, assim, levar por anos, né? E fazer gerações, cara, isso é o meu objetivo, né? Então, a gente está nas redes sociais, @AikaviContabilidade. Aqui em Itajaí atendemos diversos tipos de cliente, né? Como falei, temos clientes em Itajaí. Óbvio, o nosso número maior de clientes está na nossa região. Nós temos clientes em Manaus, clientes em São Paulo, clientes no Paraná,
Natal, enfim, estamos espalhados. Graças à contabilidade ser tá bem digital, a gente consegue atender em outras localidades. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do escritório, quiser vir tomar um café com a gente, comer um chocolate, uma barrinha de cereal, um café, um cappuccino, enfim, temos hoje aqui tudo aqui para oferecer. Esperamos que vocês que estão nos acompanhando tenham gostado do episódio, né? Falei de coração que tudo que eu sinto, toda a verdade aqui do escritório. E meu muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos estão assistindo. Então, tem um recado final, né? Fala aí. Não deixe de seguir o Contas e Contos no Instagram e de se inscrever no nosso canal, né, Wagner? Isso é muito importante para a gente. Estamos iniciando um projeto desafiador, né? Não somos nenhum comunicador nato, mas a gente quer difundir o nosso trabalho, os nossos conhecimentos, junto com os nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros, né? Então, muita gente boa, né, que exatamente. que tem um canal aqui com a gente para poder falar um pouco. Histórias inspiradoras como a do Dudu, do Eduardo aqui com a gente da Nike AV, né? E que você possa então ficar com a gente, nos acompanhar, isso é muito importante. Então tá, pessoal, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Um abraço. Yeah.